por Aracaju. E aí, vamos dar continuidade ao que a gente vem falando. Certo, pessoal? A gente falou identidade, a gente falou sobre princípios. Só recapitulando um pouco o que a gente falou. Está todo mundo ouvindo aí? Todo mundo ouvindo, né? Maravilha. Só um segundo. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Vou ver melhor vocês. Combinado. Então, vamos lá. Recapitulando um pouco o que a gente vem falando, né? E dando continuidade hoje. Então, a gente tem princípios para a gente entender como as coisas funcionam. Tudo tem um princípio. Tudo na natureza, tudo que acontece, existe um princípio por trás. A gente enxergar isso, aprender a enxergar os princípios. A gente falou sobre identidade. É importante a gente saber quem a gente é, né? Sobre a nossa autoimagem, sobre as camadas da identidade. A gente falou sobre, a partir do momento que a gente tem uma identidade, a gente sabe quem a gente é, a gente procura enxergar o nosso propósito. A gente ir para a próxima pergunta, né? O que é que estamos fazendo aqui? Né? E aí a gente fala um pouco sobre isso também, sobre qual é o nosso propósito. Qual é o propósito da empresa e qual é o nosso propósito. E a gente também falou sobre valores. Então, citar esse meu propósito são os meus valores. São como se fosse a estrutura de uma casa. Os pilares da casa são os nossos valores. Os que eu vou ter comigo, que eu vou levar para a minha vida, né? Que vão me guiar, que vão guiar a minha vida. E a gente escolhe esses valores. E através dos valores das pessoas, a gente consegue dizer qual é o resultado que ela tem, quais ações que ela faz, como ela se comporta, como ela pensa, como ela sente, né? Só analisando isso. Aí a gente já falou muito sobre a base, a gente trabalhou muito a base. E aí eu queria até trazer um exemplo que eu fiquei até recentemente sabendo, não tinha esse conhecimento, a gente fala muito sobre o bambu, né? Que o bambu ele é flexível, ele tem essa coisa do bambu que enverga, mas não quebra, né? A resistência do bambu. A gente sempre fala muito sobre isso em relação aos nossos produtos, a gente tem diversos produtos de bambu, a gente fala sobre o crescimento do bambu, tem espécies de bambu que chega a crescer 1 metro por dia. Só que algo eu não sabia do bambu. Eu fiquei sabendo essa semana. Fiquei sabendo essa semana, pessoal, que o bambu, ele passa 4 anos sem crescer 1 metro acima da superfície. Ele passa 4 anos só crescendo para baixo, só plantando raiz, só formando. Então, o que faz o bambu ser resistente não é só a fibra dele, que ele tem aquela resistência. Ele tem uma base muito bem feita. Então, é importante conhecer, entender, reconhecer e valorizar essa base que a gente veio trabalhando com vocês. Porque não adianta a gente preparar vocês para ser um excelente vendedor, um vendedor melhor, ou ter altos resultados, se vocês não têm uma base bem feita para sustentar esse novo resultado. Para sustentar esse novo padrão de vida, essa nova forma de viver, essa nova forma de se relacionar, para sustentar aonde a gente vai chegar, o nosso crescimento, a gente precisa estar bem enraizado. Então, o trabalho que a gente veio fazendo com vocês foi muito, nesse período inicial aqui, foi enraizar, plantar raiz. E o caminho está bem nítido, bem claro. Se a gente for conversar com qualquer especialista no assunto, pode ter certeza que os passos são esses aí, para que você vai implantar. São esses os passos importantes
para a gente chegar no sucesso. Esses passos a gente está fazendo aqui. Mas não é só a empresa que deve fazer. A empresa está aqui fazendo o papel dela. A gente está aqui se reunindo, a gente está aqui tomando esse tempo. A gente está aqui trazendo conhecimento, levando até vocês. Mas o que vai fazer cada um de vocês se enraizarem, terem profundas, para posteriormente a isso criar grandes galhos, vocês começarem a fazer esse trabalho. Vocês buscarem mais conhecimento. A gente só está orientando, a gente só dá. Mas cabe a cada um de vocês se desenvolverem, se enraizarem, né? Porque o ambiente, ele ajuda. E a gente está desenvolvendo esse ambiente, a gente está alterando esse ambiente. A gente está modificando o ambiente. Porque não existe a motivação. Existe a motivação, não existe não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que a gente está tentando aqui é ativar vocês. É ativacional, não é motivacional. É mostrar para vocês novos, para que vocês ativem isso dentro de vocês e que isso gere uma motivação interna para vocês botarem para fora, para vocês crescerem. Muitas vezes a gente não cresce porque a gente não tem coragem de botar para fora, ou não conhece o que a gente tem de bom, ou não usa o que a gente tem de bom, porque muitas vezes a gente não foi valorizado. Então, a gente aqui é como se fosse, eu falei isso até a Raquel uma vez, nosso papel aqui é de secar a pólvora. A pólvora ela não toca fogo se ela estiver molhada. O máximo que a gente pode chegar é de ajudar a secar a pólvora. Criar um ambiente propício para que ela acenda. Mas vai depender de cada um de vocês. Não é o nosso papel acender a pólvora que tem dentro de vocês. Não é o nosso papel. É o papel de cada um de vocês. Tem que dar um passo a mais. O nosso papel é criar um ambiente, criar uma atmosfera para que isso colabore, para que ajude. E esse papel a gente está fazendo. A gente já vinha fazendo em Aracaju, né? A gente já, e mesmo assim, ativaram. Nem todos ativaram a pólvora, tocaram o fogo. Salvador, o ambiente mudou. Temos um outro nível de atendimento, um outro nível de consciência, mas também cabe a cada um de vocês aí em Salvador ativar essa pólvora. Petrolina, a gente está iniciando um trabalho também em Petrolina. A gente também já está começando a criar um modelo de gestão. E as coisas também vão começar a acontecer mais. E é nítido, pessoal. É claro, a gente enxerga facilmente quem virou a chave. Quem tem uma nova mentalidade. Quem tem um novo posicionamento. E a gente vê claramente o quanto pessoas que estão se ativando, claro, fica claro o caminho que elas vão seguir. Fica claro. Eu digo uma coisa a vocês, pessoal. A gente não está de uma hora para outra, não é de, a gente não está de pouco tempo fazendo esse trabalho. Pelo menos eu aqui em Aracaju, a gente já vem fazendo há uns bons 2 anos. E ver nem obra já está valendo a pena. E a gente tem mais de uma pessoa aqui em Aracaju ativando essa pólvora. Ou seja, já está valendo muito a pena esse trabalho que a gente está fazendo. Porque a gente sabe a diferença que faz na vida de uma pessoa quando ela vira a chave. O pensamento antigo, quando
quando ela deixa as crenças que ela tem, que limitam ela, e fazem, eu vou para frente. Eu vou evoluir. Vai doer, vou me dedicar mais. Vou ter que cavar algumas coisas que eu não gostaria, mas eu vou para frente. E isso aí, a pessoa já sendo outra. Como a gente vê pessoas que saíram também, que a gente vê que não tinha isso forte, você vê que o caminho, você olha e faz, toma, a gente possa, mas fica aquela sensação, será que vai dar certo mesmo? Será que escolheu o melhor caminho? Salvador, a gente tem casos assim também, e a gente se pergunta, será? Qual é a base que a pessoa está tendo para tomar essa decisão, para agir? E quando a gente consegue ter esse entendimento mais amplo, não olhar só da superfície para cima, porque uma árvore, ela não é feita só da superfície para cima. Ela é feita com a árvore. E quando a gente começa a olhar as raízes das pessoas, a gente vê claramente até onde elas vão. Porque até uma árvore comum, a copa da árvore é o mesmo tamanho que a árvore. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a gente volta, a gente sai desse ciclo de raiz, de se aprofundar nas coisas, de entender as coisas, a importância das coisas, os princípios das coisas, as coisas dentro da gente, e agora a gente já tem o próximo passo, que é entender a prosperidade. Como é que a prosperidade funciona? Como é que eu volto para fora? Porque até então era só raiz. A prosperidade, a gente, quando começa a crescer o galhozinho, começa a crescer a planta, começa a cada galhozinho sendo desenvolvido. Isso é a prosperidade. É o crescer. Então, já é uma nova etapa. E, a partir daí, muitos frutos começam a surgir. Mas, se a gente não tem essa base bem feita da raiz, os frutos não vão ser tão gostosos, tão saborosos, tão deliciosos, tão fartos, como poderiam ser. Porque se minha raiz não é boa, o meu fruto também não vai ser tão bom. Se eu tenho uma raiz forte, profunda, que pega a água lá de baixo, não importa se ficou sem chover 1 mês, 2 meses, se o mercado está ruim. Eu vou até lá embaixo, pegar água e eu vou dar fruto. Que vocês entendam as etapas de uma vida. Porque as etapas de toda a vida é como a natureza funciona. E é como as coisas funcionam no universo. E quando a gente tem isso mais claro, fica tudo mais fácil. Fica tudo... Quando a gente tem entendimento das coisas, tudo fica mais claro e mais fácil. Ou mais simples. Talvez não tão fácil. Talvez difícil em alguns momentos. Mas é simples. Não é tão complicado quanto parece. Fechou? Tudo certo aí? Petrolina, não estou ouvindo não, Petrolina. Salvador, tudo ok? Estou ouvindo direitinho aí? Dá um ok assim, só para eu ver vocês aí. Show! Maravilha. Então, vamos lá. Passa aí, meu garoto. Vamos falar sobre prosperidade. Então, prosperidade, como eu falei, é crescer. Tudo que é natural prospera. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e humano, ele prospera naturalmente. A prosperidade natural, né? É isso que a gente tem que entender. Tudo na natureza prospera naturalmente. O passarinho, ele sabe que ele tem que voar. A mangueira, ela sabe que tem que dar manga. Ninguém falou para ela. Está acabando a bateria.
Ela sabe o que tem que ir na manga, ninguém falou para ela. O ser humano também é da parte da natureza. Ele também nasceu para prosperar. O que o alguém está dizendo é só a gente ativar o nosso natural. Só que diante de todo o contexto mundial, a gente não é programado para ativar o nosso natural. E é programado para ter um monte de crença, um monte de limitação, um monte de medo. E isso faz a gente não prosperar naturalmente. Né? Então, o contrário de prosperar é não produzir. O fruto da improdutividade é a pobreza. Então, a prosperidade, o que é a riqueza? A riqueza é produzir. Quando a gente produz, se a gente é um ser que produz, a gente é um ser rico. Então, todos nós, na essência, somos ricos. E somos feitos para prosperar. Só que se a gente não ativa a nossa essência de prosperar, a gente não é rico. Então, o rico não é só o dinheiro, o dia. O dinheiro é um retorno do quanto você prospera. E hoje se mede a riqueza, sabe como, pessoal? Se mede a riqueza na quantidade de pessoas que você atinge, que você faz prosperar, que você acrescenta na vida de alguém. Quanto mais pessoas a gente fazer diferente na vida, mais energia boa volta e mais dinheiro, como consequência dessa energia, volta. Então, as pessoas mais ricas são as pessoas que estão fazendo cada vez mais a diferença na vida das pessoas. Você pega alguns exemplos, a gente é clássico de falar aqui, Bill Gates, quanto ele mudou a humanidade com o computador. Você vê a Apple, Steve Jobs, o quanto ele mudou a vida das pessoas com o celular. Você tem tudo no celular, comunicação. E aí hoje Elon Musk, que está trazendo o quê? Energia renovável, carros elétricos, viagem ao espaço, que vai mudar a humanidade. O cara do Uber, eu sou fã do cara do Uber. O cara inventou um aplicativo, quantas mil pessoas esse cara empregou no mundo? Estavam desempregadas. A grande maioria, engenheiro, outras funções, até formado. Eu estava no Universidade de São Paulo agora, o cara faz, eu sou engenheiro, trabalhador, eu estou aqui, pelo menos conseguindo fazer aqui para me sustentar. Então, quanto esse cara fez a diferença na vida das pessoas? Então, hoje se mede a isso. Então, ela está produzindo, não é só o material, ela está produzindo diferença, ela está produzindo coisa boa na vida das pessoas. Através de uma ideia, através de um site, o meio é o que menos importa. Mas quando a gente olha a essência das coisas, a gente começa a enxergar. Não é o produto, mas a essência é o quê? É o quanto de diferença que eu estou fazendo na vida. Então, a nossa prosperidade como empresa é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se a gente, como empresa, fazer a diferença na vida de vocês, a diferença na vida dos nossos clientes, fazer a diferença no mercado cada vez maior, é certo que a gente vai ser recompensado. É certo que ser evoluído. Então, o fruto da improdutividade é a pobreza. Então, a pobreza vem da improdutividade. E não importa se eu produzo muito ou pouco, o que importa é se eu estou produzindo cada vez mais, porque um dia eu chego lá também. Se eu estou produzindo mais, um dia eu chego numa grande produção, como qualquer outra pessoa. Tudo que é natural não precisa ser industrializado para crescer. Ou seja,
A industrialização fez um crescimento artificial. A gente pega um produto, ou pega a matéria-prima e industrializa, multiplica o produto. Mas tudo que é natural é próspero. Não precisa da industrialização para crescer. Então, a riqueza compõe a gente volta para a identidade. A gente tem que colocar que a gente é rico como identidade. A gente nasceu porque a gente é um ser natural. E tudo na natureza tem a sua riqueza. Tudo na natureza tem a sua riqueza. E a gente é um ser natural, então a gente tem a nossa riqueza, então a gente é rico. Só que a gente nunca ouviu isso. Ninguém nunca disse isso para a gente. Certo? Então, a fase 1 da prosperidade é a raiz, é a fase da sabedoria. É matar a semente. A gente precisa matar a semente para ela botar para fora. Né? A largura da raiz é a largura da copa. Primeiro cresce para dentro da terra, depois para fora. Primeiro a gente tem que saber quem a gente é. Primeiro a gente tem que saber qual é o nosso valor. Primeiro a gente tem que saber qual é o nosso propósito. Para a gente botar para fora realmente o melhor do nosso mundo. Né? A terra precisa ser adubada. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo o ecossistema. A gente está regando, a gente está adubando, a gente está trazendo conhecimento, melhorando o nosso convívio, a gente está trazendo ações para que vocês ampliem esse conhecimento. Né? Precisamos adubar, nutrir nosso corpo. Então, a gente começa a entender que a gente não é só o que a gente, nosso corpo. Para a gente ativar a nossa prosperidade, a gente tem que estar alinhado com o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. A mente é muito importante. E a gente precisa trabalhar o espírito também. Porque se a gente só foca no ter, e não está conectado com algo maior, e não entende como as coisas funcionam, uma hora isso cai. Quando dou valor à sabedoria, gera menos frutos. Quando não dou valor à sabedoria, gera menos frutos. Se eu não dou valor à sabedoria, se eu não dou valor a trabalhar o conhecimento que eu estou, porque a sabedoria é pegar esse conhecimento e colocar em prática. Isso é sabedoria. É saber colocar em prática o conhecimento que vocês têm. Se vocês pegam o conhecimento e não colocam em prática, vocês só têm um conhecimento. Até ali não serve para nada. Até ali não serve para nada. Só vai servir a partir do momento que vocês colocam em prática. Então, quanto mais conhecimento a gente coloca em prática, mais sabedoria eu tenho, mais galhos, mais frutos eu vou gerar, mais eu vou crescer a minha árvore. Porque eu vou aproveitar o ambiente, o adubo, a água, e vou gerar mais energia para crescer. Mas se eu não tenho conhecimento e não tenho sabedoria, eu não pego essas coisas. Então, a gente precisa entender sobre conceitos, princípios e valores. A importância, a gente já falou sobre isso. Você vê que quando a gente vai mais à frente, tem sempre alguém falando assim, olha, tem que fazer isso lá atrás. Tem que fazer isso lá atrás. Vamos para a segunda fase. A segunda fase da prosperidade a segunda fase já é a prosperidade, que é o que eu falei, é o crescer, é o botar para fora. Né? E o maior problema é por conta da escassez. Escassez de mentalidade, escassez de falta de água, escassez de falta de um pai e uma mãe que não incentivou,
escassez de estar num ambiente que não ajuda, que ninguém fala, vai que vai dar certo, apoia, que ninguém orienta. Escassez de um ambiente de trabalho conflitante, que está sempre um querendo quebrar a perna no outro. Isso não faz você prosperar. Ou é uma prosperidade limitada. Certo? Então, a escassez corta o crescimento. O entendimento do propósito, nada te para. Então, mesmo que ao meu redor o ambiente não me ajuda, mas se eu tenho claro o meu propósito, nada vai me parar. E precisa se expor para crescer. Não existe crescimento sem exposição. Não tem como uma árvore crescer se ela não se expor no ambiente. Se ela não colocar seus braços para fora e dizer, eu estou aqui. Então, a gente precisa botar para fora o que a gente tem de bom. Porque quando a gente bota para fora o que a gente tem de bom, os frutos acontecem. Né? Então, é preciso se posicionar. A gente falou sobre isso, do posicionamento. É preciso se posicionar, precisa ocupar o seu espaço. Certo? E quando não trato bem a terra, as pragas tomam conta. Então, preciso cuidar da terra. É preciso acabar com as pragas. E onde é que está a nossa maior praga? Está na nossa mente. Como é que eu nutro a nossa mente? Como é que eu nutro a minha mente? A nossa mente ela é programada com as coisas que a gente viu, ouviu e falou. Então, a gente pensa que atrair, a preparar a nossa mente do lado de gente que vai falar coisas boas, boas orientações. Né? Mas a nossa mente ela é muito mais nutrida com o que a gente fala. Então, Marcelo, pega um cafezinho, por favor, meu amigo. Na moral. Então, o que acontece? Muitas vezes, não é só a coisa externa que nutre a nossa mente, é o que a gente fala. Porque quando a gente fala, a gente está ouvindo. Troque, então, por favor. Porque a gente fala, a gente está ouvindo. Então, se eu falo coisas boas de mim e dos outros, eu estou ativando a minha mente num ambiente mais fértil. Fechou? Vamos para a fase 3. A fase 3 é a riqueza. É gerar o fruto. Quando eu gero fruto, eu gero riqueza. Quando a árvore gera fruto, ela atrai as pessoas. Quando ela gera fruto, ela atrai os animais para comer do fruto dela. Então, quando a gente gera fruto, automaticamente as pessoas querem estar próximas. Ninguém quer estar do lado de gente que não dá resultado. E alguém quer estar do lado de gente fracassada? Quando a gente está do lado de gente que dá resultado, a gente parece atraente, a gente quer mais, quer puxar alguma coisa, puxar escolher os frutos daquela pessoa. Então, a gente precisa mais sobre a riqueza. Porque muitas vezes a gente só quer falar assim, não, está sempre preocupado com o concorrente, sempre preocupado com o mercado e esquece de gerar bons frutos. Porque se o meu fruto é mais gostoso, mais saboroso, visualmente melhor que o do concorrente, eu não preciso de muito esforço. Naturalmente, o animal, a natureza vai atrás do melhor fruto. A gente precisa aprender sobre isso. E a gente vê que pessoas, empresas concorrentes que estão sempre preocupando com o outro, no final das contas, não é quem está gerando os melhores frutos. E no final das contas, são as que ficam para trás. Então, nenhuma árvore dá fruto para nenhuma mangueira dá fruto para ela mesma. Quando a gente dá fruto, a gente está transbordando na vida dos outros. É por isso que eu falo da riqueza.
Lembra que eu falei da riqueza? Quanto mais a gente faz a diferença na vida dos outros, falta para a gente. Uma árvore, ela dá fruto. Uma árvore cheia de manga, ela está dando fruto para quem? Não é para ela. Uma coisa que a gente quer muito quebrar, essa coisa que foi também enraizada de forma errada, é que o empresário, também, a mente do empresário também mudou, mas é uma é que o empresário está para sugar, está para explorar, está para enriquecer sozinho. Não existe isso. Se existiu, não funciona mais. O mundo é outro. Então, quanto mais a gente produz, os frutos, não é para... Os frutos vai para o animal, humano, vai para ter um novo caroço, uma nova semente para gerar uma nova árvore. E quanto mais ela dá, mais ela cresce. É uma etapa do crescimento dela. Ela precisa dar esses frutos para ela voltar a crescer de novo. É um ciclo. Se uma árvore não der fruto, ela para de crescer. Então, ela dá o fruto para os outros e ela volta a crescer. Aí ela dá o fruto para os outros, ela volta a crescer. É simples. É bem mais simples do que a gente imagina. Mas a gente precisa entender como é que funciona a riqueza. Porque a gente pensa que riqueza é algo distante, é algo só para os ricos, só para os milionários, só para quem tem não sei o quê, só para quem tem não sei quanto. A riqueza está dentro da gente. É só a gente entender esse ciclo que a gente vai crescendo. Então, Deus dá a semente a quem semeia, ou seja, de acordo com a sua capacidade. Não adianta você chegar para uma mangueira e falar assim, dê uma maçã. Ela vai falar, eu dou manga, eu dou maçã. Seja não sei, seja assim, seja assado. Uma planta, a natureza, ela não aceita isso. A natureza, ela não aceita quem ela não é. Quanto mais problema eu tenho, maior a minha capacidade. Então, quanto mais problema eu tenho, mais eu me desenvolvo nesses problemas, mais capacidade eu tenho e mais fruto eu vou gerar e mais eu vou crescer. Está claro isso, galera? Salvador, Petrolina, está claro aí? Posso acabar? Gostando aí do conhecimento? Pelo visto, está todo mundo gostando. Amarradão. Olha, se alguém quer tomar um cafezinho, pegar um cafezinho aí para mim? Se alguém quiser pegar um cafezinho aí para mim, pode pegar, não tem problema não. Vamos lá, toca o barco. Então, o que te falta para prosperar? É essa pergunta que a gente tem que refletir. Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês. Que vocês reflitem em relação a isso. O que me falta para prosperar? O que é que eu não fiz ainda que vai me fazer chegar no próximo nível? Porque o que eu sei me fez chegar até aqui. Para eu ir para o próximo nível, eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que ter um conhecimento diferente. Eu tenho que me conectar com diferente. Porque o que você tem de conhecimento já fez você chegar até aqui. O que faz a gente progredir, prosperar. É o que está falando. Fechou? E aí a gente já vai agora também para uma nova etapa, que é o quê? Falamos de prosperidade, falamos de lucro, agora a gente vai trazer técnicas de vendas.
Ah, Pedro, mas você não está fazendo só para o comercial, está fazendo para o administrativo. Tem gente no administrativo também. Isso você usa para qualquer coisa na vida. Para negociar com o filho, com o marido, para um contrato de trabalho, para fechar uma venda melhor, um apartamento, para comprar um carro, para comprar uma casa. Então, tudo na vida requer negociação. Então, a gente vai trazer algumas técnicas bem simples, mas que funcionam. Porque não adianta trazer coisa complicada que não funciona. De negociação. Fechou? Beleza? Então, negociação. O que é negociação? Vai passar. Primeiro conceito de negociação. Negociação é uma margem que está dentro do comprar e vender. Essa margem é a negociação. A negociação está dentro dessa margem. Só existe a negociação quando alguém quer vender e o outro quer comprar. Sem isso, não há negociação. Certo? E aí tem um conhecimento bem bacana. Negociar é negar o ego. Então, negociar. Negar. Certo? O que é negar o ego? Numa negociação, a gente tem que abrir mão do nosso ego, porque sempre na negociação a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E o tem que abrir mão de alguma coisa para que aconteça. Numa negociação, se um não quer abrir mão de nada, ela é muito mais difícil de se fechar. Agora, se os dois não querem abrir mão de nada, não existe negociação. Então, o princípio da negociação é negar o ego. Precisa abrir mão de algo e o outro precisa abrir mão de algo para que aconteça. Certo? Saúde. Não tem como tentar construir algo sem aprender a negociar. Antes de partir para a negociação, devemos conversar sobre assuntos triviais para descobrir as crenças do cliente. Então, quando a gente fala de negociação, pensa logo em vamos tentar negociar, bora. Então, eu quero X, eu quero isso, isso faz isso, isso faz isso. Não, calma. Antes de negociar, você tem que entender quais são as crenças dele, quais são os valores, o que é que ele quer com essa negociação, o que é que ele quer com o que eu estou vendendo para ele. Ele quer status, mostrar para os outros, ou ele quer uma coisa confortável, ou ele quer só algo rápido, barato, simples, para viver amanhã, ou ele quer satisfazer a esposa, satisfazer o filho. Calma. Calma, quem faz isso muito bem, Ana, joga bola. Calma, vamos lá, deixa eu entender o cliente. Entender o que ele quer primeiro. Porque senão eu vou oferecer algo que talvez não seja o que ele está querendo. Senão eu vou dizer para ele assim, olha, seu cliente está num preço maravilhoso. Quem disse que ele quer preço? Quem disse que ele está preocupado com isso? Aproveite que está na promoção. Não adianta na promoção, minha mãe não gostar. Não adianta na promoção, o arquiteto não consegue estar ok. Eu confio nele. Então, numa negociação, vocês têm que entender quais são as crenças do cliente, o que ele espera. A maioria das pessoas não gosta de negociar. Se não sabe negociar bem, não vende bem. Então, só vende bem quem tem paciência, quem sabe a arte da negociação. Se não, não tem paciência, sabe vender de qualquer jeito. Tem vendedores que não têm paciência em negociar. Só pensa em fechar logo a venda. Então, tem vendedores que na hora de negociar vão fechar logo. Eu consigo fazer tanto, ensino aqui, e ele fala, não, peraí, calma. Você vai fechar logo. Não, minha proposta é essa. Dá para fazer? Tá, então pronto, fechou. Dá para fazer? Não, não dá. Então não dá para fazer, não. E aí fez a venda.
A arte, né? É uma arte. É uma arte. O que José Val faz em Salvador é uma obra-prima de negociação. É uma arte, é lindo de se ver. É lindo de se ver. Então, negociar é treino, a gente precisa treinar para ser fera. Não é simplesmente nasci para isso. Isso é bom. Treinar, testar. Testar. Fechou? Então, quais são os 5 passos de uma boa negociação? Então, as 5 etapas de uma negociação boa é abordagem, sondagem, argumento, contorno dos argumentos e o encantamento. São 5 passos. Certo? Então, para ficar claro, mais claro, a gente vai usar os dedinhos aqui, certo? Então, o primeiro passo da abordagem é foi. Foi. Segundo passo da sondagem, a sondagem é tudo bem? Aí o argumento do cliente é ou não. Ele está dando um argumento, não vou fechar com você. Ele dá um argumento, ou não. Aí você vai dizer assim, ó, você vai contornar o argumento dele, vai dizer, tá sim. E aí o quinto passo é o é nós. É, fechando o negócio. Certo, galera? Então vamos entrar para falar sobre cada um para vocês entenderem melhor. Mas vamos lá, eu queria que todo mundo fizesse aí. Ó. Deixa para o final, né? Depois que todo mundo entender, né? Uma brincadeirinha da Ana adora. Ela está me olhando aqui. Toca o barco, vira aí, mano. Então, a abordagem é como a gente aborda o cliente. Por isso que é abordagem. A gente aborda o cliente como fala, oi. É isso? Olá. Então, a abordagem é fundamental. É o fundamento, é o início de uma negociação. Abordar o cliente com cortesia, com acolhimento, com simpatia, sorriso nos olhos. Né? A gente tem que sorrir com os olhos. Como é que sorrir com os olhos, pessoal? Não é só aquele sorriso de boca assim. Isso é sorrir sem os olhos. Quando a gente cruza o olho mostra que você está sorrindo de verdade. Não é aquele sorriso de canto de boca. É sorrir com os olhos. Certo? Entre na negociação falando de negócios. Já falou sobre isso. Não é para você começar uma negociação, primeiro você tem que fazer a abordagem, que é relacionamento dentro do negócio. Primeiro a gente se relaciona com o cliente, depois a gente fala de negócio. Primeiro, a pessoa precisa se sentir acolhida, precisa se identificar com a gente. Tem várias pessoas que dizem que odeia vendedor. Tem gente que é bom de negócio. Então, o pessoal do interior fala, lá vem você negociar comigo. Lá vem vendedor, ou seja, vou tomar prego. Então, o cara já está na defensiva com o vendedor, porque você já está querendo vender algo para ele. Então, se você aborda o cliente já querendo vender algo, mostrando que quer vender algo, ele já fica assim, ó, por trás. Então, primeiro você tem que acolher o cliente, deixar ele à vontade, ganhar a confiança dele. Certo? Como é que trabalha vendas pela internet? Sabe quais são as melhores técnicas de venda pela internet? É vender algo sem dizer que está vendendo. Primeiro você ativa a reciprocidade, você começa a colocar conteúdo de graça. Depois você começa a falar coisas bacanas para a pessoa conhecer você, trazer informação, gerar valor para a pessoa, para depois você vender. A última coisa no processo de venda pela internet é a venda, é a última.
E a gente não está acostumado com isso. O vendedor ele quer logo vender, mostrar que está querendo vender algo. Já trava por isso. Então, a gente precisa deixar ele à vontade. Uma coisa importante. Tem duas coisas importantes. Tem pessoas que já começam no argumento. Já está olhando o produto e já fala assim, olha, já vai começar assim, olha, esses meses são melhor que eu consegui. Já vem com o refrigerante, o melhor preço agora. Estamos na promoção. Já estou me esse piso aqui é o melhor que tem, não tem nada igual. E não sei o que. Já vai dizendo um monte de argumento. O cara não falou nada. Você já entra na negociação dando todas as suas balas. E atirando para qualquer lado. Você tem que usar o tiro certo. Não é o tiro certo. É o tiro que vai atingir aquela pessoa. Eu posso ter 50 argumentos, só preciso de um bom. Eu só preciso de um bom. Um bem feito para fechar uma vida. 50. Agora, esse um tem que ser o que vai tocar ele. Tem que ser o que vai tocar o cliente. E como é que eu sei que vai tocar o cliente? Eu preciso conhecer o cliente. Eu preciso deixar ele à vontade, para ele à vontade confiar na gente, para ele confiar na gente e falar as coisas. E quanto mais ele falar, mais informações eu vou ter e a bala você vai usar. O problema é que a gente quer vender e não quer ouvir o cliente. E aí a gente sai atirando com um monte de bala diferente para ver se acerta uma. Aí ele já cismou. Então tem que treinar e ter paciência. Acolher, receber, conversar, ouvir, perguntar, fazer perguntas, ouvir os argumentos dele sem rebater. Primeiro eu ouço os argumentos, depois eu concordo nos argumentos. Certo? Então, dividir o tempo no passo. Isso é fundamental. Cada etapa de uma negociação, a gente tem que dividir o tempo. Se eu vou ficar uma hora negociando com ele, eu vou dedicar 20 minutos para cada etapa. Porque se eu pulo uma etapa, a chance de eu fazer uma boa negociação já diminui drasticamente. Se aquela etapa eu passo batido, a chance de eu fazer uma negociação reduz drasticamente. Certo? Então, é ciência, existe uma ciência de negociação. Existem estudos. O que a gente está trazendo aqui é de uma forma prática, mas é através do estudo feito sobre negociação. E hoje já se desenvolveu uma ciência que explica como melhor negociar. Ok? Então, a sondagem é o tudo bom. Quando eu faço uma pergunta, tudo bom, eu já estou sondando ele. Porque ele pode dizer tudo bem, mas não tudo bem. Às vezes ele diz, tudo bem comigo, mas a minha esposa ela já está aqui, vindo aqui, já vai me quebrar. Olha, só em uma pergunta eu já sei. Então, a sondagem é fazer perguntas. Saber informações, coletar dados dos clientes. Então, primeiro eu deixo ele aconchegante, depois eu acolho ele, deixo ele tranquilo, depois eu vou para a segunda fase. Perguntas. Quem é esse? Onde é a sua casa? Você gostou do projeto? Você trabalha com o quê? E sua esposa, o que é que achou? O que é que você está querendo? Né? Capturar balas. As balas são munições. Eu preciso ter bala na agulha. Para eu ter um armamento pesado, eu preciso de bala. O armamento são vocês. As balas são os que o cliente vai te dar. São as que o cliente vai te dar.
Porque eu posso ter a melhor produto de entrega, eu posso ter o melhor serviço, eu posso ter o melhor tudo. Mas a bala que eu vou usar certa é a que o cliente vai me dar. Porque ele que vai me dar a dica de qual bala que eu vou usar. Então, começar com um assunto nada a ver é uma boa dica. E por ser o cliente se entrega. Então, você já vou falando só do orçamento, dos produtos, do não sei o quê, eu vou com algo que às vezes não tem nada a ver. Eu posso estar perguntando de política, eu posso estar perguntando do negócio, como é que está, do tempo, ele vai viajar, do time que ele gosta. Né? Posso falar da roupa da cliente, elogiar, perguntar onde é que ela fez essa sobrancelha, falar que a bolsa é linda, que o sapato que o filho é bonito, que o filho estuda onde, quantos anos o filho tem, qual esporte gosta de fazer. Ah, eu quero que você joga lá, você é bem atleta, vai correr. Pô, eu também gosto de correr, já tive uma atividade com ele, já criei uma conexão com ele. E a cervejinha, uma cervejinha, você gosta de cervejinha? Gosto de uma cervejinha. Eu tomei uma cervejinha também boa. Já experimentou a espátula? A espátula é boa, você já vai conhecendo o cara. Porque aí ele vai falar, para final de semana lá em casa foi um monte de gente. Você já sabe que o cara é aquele cara. Então você tem que botar produtos que sejam longe de receber, fácil, prático, não qualquer coisa no crédito. Ou que estrague. E na hora de fechar a venda, você vai dizer, você já imaginou essa informação que eu peguei no fechamento, no contorno de argumento. Você já imaginou recebendo essa galera toda, seus amigos, fazendo que passou lá no espaço do todo bacana, tá? A galera tudo elogiando, tal. Esse fiz aqui vai ficar outra coisa. A galera vai chegar e falar, rapaz, que torneio top essa que você botou. De uma informação que eu peguei no começo e eu só usei no final. Então, a sondagem é fundamental também, é muito importante. Eu perguntar para o mercado, saber se o cliente está comprando determinado produto. Toda desculpa é um código para a pessoa fechar o negócio, para desarmar a pessoa. Então, peguem tudo, capturar o máximo de informações importantes do que o cliente procura e assim fazer uma venda mais assertiva. Esse é o mais importante na negociação. Esse dedo da sondagem é o mais importante numa negociação. E eu já trabalhei no banco, já trabalhei em banco, já passei também em treinamentos fortes de vendas. E há 20 anos atrás, eu aprendi que a parte mais importante da negociação é a sondagem. Então, grandes empresas trabalham na que a gente está fazendo para vocês. Se a gente quer ser grande, a gente tem que trabalhar como os grandes fazem. Se a gente quer ser grande, a gente tem que trazer técnicas de vidas. Se a gente quer ser grande, a gente não pode vender de qualquer jeito. Cada um fazendo do jeito que quer e que acha que é bom e que funciona. Cada um vai ter o seu jeito, mas o seu jeito aplicado numa técnica, num conhecimento, a sua identidade adequadamente. Opa. Então, o terceiro é, então a gente foi, oi, tudo bom, e agora vem mais do cliente. É o tonão. É onde a gente fica com medo. É onde a gente quer rebater logo. O cliente dá o argumento, não vou fechar, não. A pessoa nem pergunta por que não quer fechar. O cliente diz, não vou fechar, não.
Aí a pessoa pergunta, o cliente diz uma coisa, ele já acha que é verdade, pergunta, e que o cliente não vai fechar por causa disso. Por que não fechou? Não fechou porque é por causa disso. Será realmente que é por causa disso que o cliente não fechou? Porque a maioria está só trazendo uma desculpa para não fechar. O cliente tem vergonha de dizer a realidade. Então, as pessoas são cheias de desculpas, historinhas, e usam tudo como argumento. O cliente vem com a historinha lá, não, minha esposa tem que mostrar. Mentira, ele quer analisar, ele quer pesquisar, só que ele não tem a coragem de dizer, não, eu vou pesquisar em outros lugares. Ele vai dizer o quê? Não, eu tenho que levar para minha esposa. Ou então a esposa diz, não, tem que pagar ele. Mentira. A historinha, ela sabe, ela que define que mão vai fechar. Ela quem define. Ele pode dar certo, tem que pagar, mas ela define. Mas ela quer ter tempo para pensar, para analisar, para olhar, para perguntar. Você precisa entender o que ela está precisando. Porque senão você não usa uma palavra correta. Então, ter a simplicidade e precisão de saber quem joga o argumento. Quem joga o argumento é quem está liderando a negociação. Quer jogar o argumento? Primeiro o cliente ele joga, você tem que perguntar para ele jogar. Vai sentir que ele está liderando. Só que você vai captar os argumentos. E depois você vai contra-argumentar. Então, o jogar é você contra-argumentar os argumentos. Só que o que acontece? Quando a gente recebe um argumento, ele já fica logo... O cara deu um tiro. O argumento do cliente é um tiro, ele deu um tiro. A gente não desvia do tiro. A gente recebe o tiro e morre, e para. A gente precisa entender que quanto mais tiro ele der, mais informação, mais bala ele está trazendo. Mais bala, as balas que eu já tenho, com as balas que ele está me dando. Eu colhi um monte de informação, eu captei um monte de bala. Aí ele vem com os argumentos, com as balas dele, eu começo a coletar. E aí depois eu contra-argumento. Só que se desespera nessa fase. Das duas, uma. Ou a gente se desespera e contra-argumenta logo de imediato. Não é do preço, não, o preço não, o preço é melhor, já vai contra-argumentando de imediato, não para, não pensa, não analisa se realmente esse argumento é o real, não faz novas perguntas para ver se a resposta bate. E aí, o que é que então? Ou então, o que é que acontece? Eu um argumento do cliente e eu espero ele mudar de ideia. Não, eu só vou deixar semana que vem, mas tudo beleza. Então, semana que vem eu te ligo. Se falar que é preço, pior ainda. Aí vai na guerra de preço. Não é preço, aí você vai lá na guerra de preço e o cara fecha um lugar mais caro. Aconteceu aqui várias vezes, não já, pessoal? O cara fala que é preço, e aí você vai baixando, daqui a pouco você vai fechando um concorrente mais caro. Então, a desculpa que ele usa, na maioria das vezes, a primeira, a segunda, a terceira não é real. É só na quarta e na quinta que ele vai falar a verdade. Então, para você saber se ele está falando a verdade, você faz a mesma pergunta de várias formas diferentes. Aí, se a resposta bate, é real. Mas se você faz a pergunta de uma forma diferente e a resposta é outra, não tem base no que você fala. Certo? Então, vamos lá. Então, não jogar argumento em cima de argumento. Eu jogo o argumento, eu não vou jogar em cima de um atrás do outro. Vou entender, captar, preparar. Certo? Então, quando vier o argumento do cliente, relaxa. Não se desespere. Deixe ele para lá. Pegue mais. E o que mais? Não é. E o que mais além do preço? E se eu conseguir um preço que fique bom para você?
Tem mais alguma coisa que te impediria de fechar comigo? Ah, tem, que eu tenho que falar com minha esposa. E se eu já estiver falando com ela e ela disser que gostou e tal, tem mais alguma coisa? Aí você está pegando todos os argumentos dele. Puxe todos. E aí você prepara o contra-argumento. Não se desespere. Capte. Né? Se não afirmar nada ao cliente, dê meia resposta e em seguida faça uma outra pergunta. Então, por exemplo, o cliente ele quer preço. Não, porque eu vou pesquisar ainda. Aí você fala, não entendo que você vai pesquisar. Mas tem mais alguma coisa que você valoriza? Ele me deu um argumento, eu não discordei, eu concordo, mas eu já me dei com outra pergunta. E eu já estou fazendo ele pensar que existe algo além de preço. Aí ele vai dizer, não sei. Aí você vai dizer, nesse lugar que você viu, você sabe dizer se tem pronta entrega? Aí ele vai falar, eu não digo para você dizer que pronta entrega é importante, eu faço pergunta primeiro. Sabe dizer se tem pronta entrega? Não, lá não tem. Deixa aqui, ó. Lá tem também. Eu fiz. E quando o senhor foi, o senhor gostou do atendimento? Qual o valor que você dá no atendimento que eu estou dando aqui para o senhor, que eu vou ter um acompanhamento e tal? Qual o valor que o senhor dá isso? Estou só fazendo perguntas. Não, mas eu quero preço. Mas esse atendimento que eu estou dando para o senhor me ligou, o senhor veio aqui, a gente está aqui até mais tarde, tal. Quanto isso vale para o senhor ser atendido dessa forma? Eu não estou afirmando nada, eu estou fazendo uma pergunta, quanto é que vale para ele. Mas, embutido, eu estou dizendo assim, isso tem valor. Isso tem valor. E se isso tem valor, e o outro concorrente não tem isso, o meu preço não precisa ser igual. Inconsciente, ele já aceita pagar mais caro. Então, não é a briga de preço, não é ficar dizendo, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Você tem que entender para usar certo, o argumento certo. Só que para entender, você fazer perguntas. Então, nunca existiu, nem existe um argumento que possa travar o negócio. Não existe argumento que trave o negócio. Todo argumento pode ser contornado. Todo argumento pode ser contornado. Isso a gente tem que estar na nossa mente. Se a gente coloca isso na nossa mente, faz com que a gente sempre procure um caminho de contornar o argumento, mesmo quando a gente não encontre. Mesmo quando a gente fala assim, ou que a gente falou isso, agora eu não sei, mas existe. Eu não sei o caminho, mas existe. Eu não sei como contornar esse argumento, mas existe um contorno nesse argumento. E aí vai uma dica para vocês, quando estiverem do outro lado, e não quiserem fechar um negócio. O pior argumento que um cliente pode dar para a gente, eu não quero. Quando liga um monte de gente oferecendo um monte de coisa, faça um teste. Eu não quero isso, não. É mais difícil argumentar com algo que você quer ou não quer, é seu, é intrínseco dentro de você. Eu consigo contra-argumentar e mostrar que você pode querer outra coisa. É importante você querer aquilo, mas é bem mais difícil. Então, quando vocês não querem fechar um negócio, continua assim, eu quero. Mais doido para contra-argumentar. Então, a pior resposta que a gente pode ouvir do cliente não é mais barata. Não é dizer que eu não quero. Eu não quero fechar vocês. Mas eu quebrei. Como é que vai contra-argumentar? É mais difícil. Existe. Agora, se ele fala, o preço de vocês, você tem que contra-argumentar. Se ele fala do atendimento, se ele fala que vai esperar, se ele fala da esposa, se ele fala que ele não tem o dinheiro agora, que ele precisa de prazo. Não fica mais fácil.
Então, essa parte do argumento do Tonão é não se desesperar, relaxar, puxar todos os argumentos, mas depois você contornar os argumentos. Não pegue um argumento do cliente e contorne. Aí ele vem com outro, aí você contorna. Aí ele vem com outro, aí você contorna. Aí ele vem com outro, aí você contorna. Aí começa a ter de ego. Quem está mais certo, quem vai mais ceder. Você não precisa ativar isso no cliente. Então, para não ficar essa briga de ego, você não tem que ficar tanto, então eu faço tanto, então eu faço tanto, então eu faço tanto, porque já não é preço. Já não é preço, é briga de ego. Então, primeiro você tem que captar todo o cliente, deixar ele atirar tudo. Aí depois que ele mandar tudo, aí você vai contra-argumentar, às vezes com um só, é só precisa de um. Ou você vai argumentar um, depois do outro, depois do outro. Mas talvez um tiro só derrube todos os argumentos dele. Está claro isso? Está bem claro isso. Está ajudando? Hein? Top. Meu apartamento agora. A corretora. Vem aí. Um exemplo desse que ele falou agora, a compra do meu imóvel agora recente, a corretora, quando eu fui negociar, eu fui colocar vários empecilhos na negociação, mas não queria. Então pode comprar em outro lugar, pode entrar em outra construtora. E assim, ela, eu tranquei, então assim, foi isso que fez. Eu voltar e fechei com. Porque na negociação eu comecei a falar, a negociar, a pedir o preço, a questionar as entradas. E aí ela falou, então pode. Aí eu fui falar de outra construtora. Aí ela falou, pode ficar à vontade de comprar em outra. Aí assim, foi isso que fez eu voltar e fechar com ela. Mas assim, um apartamento. Não sei se eu tinha vendido 3 ou 4 no mês, mas acredito que não. E ela tranquilamente falou, então fique à vontade e pode comprar na sua outra construtora. Se lá você consegue falar diretamente com o dono, pode ir lá. Então, assim, foi isso que acabou eu voltando e fechei com ela. Porque ela ficou com certeza que você, no momento algum, mostrou desespero. Porque ela já tinha os argumentos certos e sabia qual era o que ia fazer você avançar. Isso, exatamente. Se você conheceu nesse processo, ela te conheceu, você tem uma informação. E assim, e até hoje eu falei, caramba, Bora. É assim, eu penso assim, caramba, como é que eu comprei um apartamento, comprei um imóvel, e foi de fechamento fácil. Até hoje, assim, eu me julgo que eu poderia bater mais. E assim, muito bom, eu tenho um apartamento e a negociação foi fácil, mas foi tranquila para ela, entendeu? Que eu queria questionar mais, eu queria Então, naquela briga de ego. E ela era uma vida mais fácil, ela tinha mais cara até hoje, e foi a mais fácil no final. Só que assim, até hoje eu fico com isso aqui na minha mente. Deveria ter usado um pouco mais. Até mais um pouco, às vezes. Eu queria aquela. E não foi o que aconteceu, entendeu? Mas porque ela falou. Fique à vontade. Então, assim, quando ela falou isso, agora eu quero. Vou fechar com você. Aí não dei a resposta, dia seguinte eu voltei, confirmei. Aí você não mostrou desespero. Ok. Obrigado. A sondagem que é a parte mais importante, que foi a melhor feita. Né? Ela descobriu se era oportunidade. É transformar a necessidade em oportunidade. Transformar a dor no prazer. Você transforma a necessidade em oportunidade. Isso te dá segurança. E para você entender isso, é só com a sondagem. Então, ela sabia quem era você, ela sabia qual era a sua necessidade e transformou em oportunidade.
naquele momento você perdeu. E ela ganhou. Perdeu, no caso, numa negociação, os dois ganham, mas ela ganhou um pouco mais. Né? Ela ganhou uma vez. Mas o que é uma coisa que você falou, aqui, aí sentada que não falou aqui, que é muito importante, que é o quê? Ela tinha confiança, segurança no contorno. Ou seja, ela tinha segurança do que ela estava vendendo, os argumentos que ela tinha. Ela guardou todas as... E ela tinha tanta segurança que ela deixou você à vontade. Você vê. Tá? Então, às vezes, a gente abre mão para o cliente. Aí tem que estar seguro. Que a gente tem o melhor. Que a gente está oferecendo o melhor. E que ele enxerga a valor disso. Eu oferecer o melhor e está falando para o cliente, olha, o meu é melhor, o meu é isso, o meu é aquilo, e ele não enxergar valor. Eu tenho que despertar. Quando você entende que ele enxergou o valor, dá para ver na cara do cliente, quando ele dá valor, quando ele enxerga valor do que você está vendendo. Nesse momento é que a negociação fica bem mais fácil. Às vezes o cliente até enxerga valor, mas na hora de negociar, fica... Deve estar chamando. É o quê? Tá cheio já. Só encerrar aqui. Se encerrar aqui, Tá tranquilo. Fechou, pode ligar aí, a gente continua aqui, aí na próxima a gente continua. Beleza? Valeu, pessoal. Petrolina, dá para continuar aí? Tá? Então vamos nessa. Então, galera, vamos para o próximo passo. Tá claro aí, até agora? O oi, tudo bem? Ou não? Show. Então, o contorno é tô sim. Né? O que é o tô sim? É o contornar, é passar o dedo no argumento. Então, o que é o contorno? O contorno é, o argumento está aqui, eu passo o dedo nele. Eu contorno ele. Eu dou uma volta no argumento do cliente. E direciono para um novo caminho. Então, eu não rebato o argumento do cliente. O cliente traz um argumento, aí eu vou e rebato. Estou rebatendo. Não. Ele traz o argumento, eu contorno e direciono o cliente para um novo caminho. E esse argumento, já deleitei ele, já mostrei fora de outro caminho. Então, essa é a essência. É o dedo da aliança. É o dedo da aliança. Para você se lembrar, né? Nunca bater de frente com uma objeção. Se a pessoa está presa à objeção, é porque não está claro para ela e está com insegurança. Ou seja, se o cliente ainda está preso à objeção dele, é porque ele ainda não está claro na cabeça dele o nosso contorno. Então, quando a gente contorna, bem feito, ele já direciona para um novo olhar. Já tirou aquele argumento. Mas se ele ainda volta para aquele argumento, é porque esse contorno que a gente fez não está tão claro. Não está bem feito. E ele não está seguro desse novo caminho. É por isso que você tem que deixar ele relaxado. É por isso que você tem que fazer ele confiar em você. Porque quando você contornar e falar, rapaz, vá por mim, não é por aqui não. Se você fechar, é muito melhor para você. Ó. E aí, você direciona para o novo caminho. Se ele confia em você, ele vai. Se ele não confia, ele demonstra insegurança. E aí ele volta para o mesmo argumento. É por isso que a gente não pode pular etapas. E isso, a primeira etapa, vai ajudar no contorno do argumento. A primeira, que é deixar ele relaxado, é você mostrar para ele que você não quer vender nada para ele. Porque quando você já mostra que você quer vender alguma coisa para ele, ele já não confia. E aí ele não confia, quando você vai contornar o argumento, ele não confia no seu contorno.
E aí você não fecha. Aí você chega e fala assim, mas Pedro, eu fiz igualzinho que você fez. Igualzinho daquela vez, e não deu certo. Porque o cliente não confia. Porque você não fez o passo primeiro bem feito. É por isso que a gente tem que dedicar cada passo o seu. Tem que dividir todo o tempo de negociação para cada passo, não pode dar os passos. Porque lá na frente, o primeiro passo é que vai me ajudar. E eu não consigo contornar os avanços do cliente se eu não tenho dados, que é o segundo passo. Então, os dados que eu vou coletar também, o cliente pode até confiar em mim, mas eu só vou saber mostrar para ele o melhor caminho se eu sei o que ele quer. Se eu sei o que ele precisa. E eu só vou saber o que ele precisa se eu fizer perguntas. Que é o segundo passo. Fechou? Então, se a pessoa está presa, é porque não está claro para ela. E está mostrando insegurança. E quando não está claro, ela está mostrando que não está segura. O que é que fez ela de fechar? Foi segurança. A pessoa tinha segurança nos avanços. Sabia que era exatamente o que estava querendo. E não precisou baixar o preço. E não precisou entrar em negociação. Porque ela sabia que exatamente o que ele estava querendo era exatamente o que ela tinha. E quando eu sei exatamente o que o cliente quer e eu tenho aquilo que ele quer, eu não preciso entrar em preço. Eu não preciso perder tempo com preço. Eu só preciso mostrar uma coisa boa para ele e show o negócio. A chave do contorno é a clarificação. Ou seja, quanto mais claro for para o cliente, mais sucesso eu vou ter no contorno das objeções. Tem que estar claro o melhor para mim. Tem que estar claro para o cliente que o argumento tem sentido, que o nosso argumento tem sentido, que o melhor que ele está fazendo é isso. O direcionamento, o contorno que eu estou dando é o melhor, tem que estar claro. Se não está, não está. Eu sou alguém que traz luz, é você trazer luz para o cliente. Aí se ele fala assim, agora tem cliente que não, nem ele sabe o que é que ele quer. Que ele sai pesquisando em vários lugares. E quando você clareia a mente dele, ele fala, agora sim, estou satisfeito. Ele fala assim. Por quê? Porque você clareou a mente dele, você trouxe luz. Então, a gente tem que trazer luz para o cliente numa negociação. Tem cliente que ele não está perdidinho. E aí você, como consultor, vai orientando. Tem que se preocupar com isso. Você já marcou pedreiro? Você já marcou não sei o quê? Como é que está seu cronograma de obra? E não sei o quê. E não sei quanto. Olha, primeiro vem o piso, depois vai aplicar nada. Piso. Aí vai ter que tirar tudo, aí vai ter que não sei o quê. Aí você vai clareando para ele falar agora. Aí, ó, o piso assim. Ontem uma cliente queria um piso de um jeito, eu fiz, ó, esse piso não vai combinar com o que você está querendo. Porque esse piso é um conceito industrial. Você quer um conceito antigo, colonial. Ela agora ficou claro para mim. Muito obrigado pela informação. Eu não tenho, porque eu não ela quer. Mas só o fato de eu clarear para ela, ela já está super satisfeita. E se eu tivesse algo para mostrar, ela fechava fácil. Porque ela quer algo muito específico. E era 10 metros quadrados. Entende? Mas a partir do momento que eu deixei, que eu trouxe luz para a cliente, ela ficou super grata. Ela se conectou. Fechou, galera? Então, contra-argumentar, não vou dizer nem contra-argumentar, porque não é contra, é contornar. Contornar o argumento é você
cliente. Quando você sente que for seguro com o cliente, é que o seu argumento está, o seu contorno está top e o caminho está fechado. Se ele volta, é porque você ainda não deixou claro. Aí você tem que voltar para ganhar confiança, que já é bem mais difícil. Aí você tem que voltar para entender o que, é que ele está querendo, já é bem mais difícil. Entende? Aí, no meio da negociação, você tem que voltar para ganhar confiança. Ou, no meio da negociação, você tem que voltar para entender o que, é que ele quer. Façam bem cada etapa. E vai ficar tudo mais fácil. Vai fluindo como um rio. Fechou? Só que a gente não está acostumado a isso. A gente já quer logo. O arquiteto vem aqui com o cliente. Então, ó, vem aqui olhar o apartamento. Ah, que bacana o apartamento. Você quer o quê? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ah, ótimo, beleza. Você está aqui no apartamento, então você quer fazer como? É assim. É assim que você quer vender. Não existe não, velho. Não existe não. Esquece. Corta. Esquece isso. E vocês, líderes, e Petrolina também, observem a equipe de vocês. Se a equipe está fazendo isso. Porque vocês podem interferir e falar assim, peraí, vamos aqui conversar um pouquinho, chama o consultor, rapaz, vamos aqui, ou então vocês emendam a conversa, vão puxando a conversa, e antes de entrar na negociação, porque normalmente só te chamam na hora de negociar. E aí vocês já vão negociar sem entender nada do cliente. Então, na hora de negociar, o consultor tem que chamar o gerente, mas não é chamar para o gerente ir para o cliente, é ele ir até o cliente, explicar todo o contexto, explicar os argumentos, explicar quem é o cliente, explicar os argumentos do cliente, o que é que ele quer, e aí sim o gerente vem para negociar melhor. Mesmo assim, o gerente tem que ganhar confiança também. Tem que fazer algumas perguntas, se interagir, para depois entrar na negociação. Porque senão entra num processo automático, o resultado não é bom, vai estar briga de preço, vai para dar desconto. Então, não existe o consultor chamar o gerente para negociar. É o consultor que vai ao gerente, traz as informações todas que ele coletou e passa para o gerente. E quando o consultor chega para o gerente faz, e aí? Como é esse cliente? O que é que ele quer? Quais são os argumentos dele? E se o consultor não tem essa informação, o gerente fala, então volte e colete essas informações. Tem alguma dúvida? Precisa de ajuda? Aí eu pensei, então vou com você. E aí o gerente vai para coletar as informações para depois entrar em negociação. Ou faz o voltar, pegar as informações e trazer para o gerente negociar. Você entende como a dinâmica começa a mudar? Tudo começa a ficar mais claro? Petrolina, beleza aí? Fabrícia, captou isso aí? Então, é dessa forma que a gente tem que agir. É dessa forma que a gente tem que agir. E aí começa a ser um momento que as negociações vão ser muito mais suaves, muito melhores, vão fechar muito mais vezes. Uma ele fechou de outra para outra. O cliente passa para fechei. Assim, vocês são bons, já aconteceu isso aqui. Já aconteceu. De gente do interior. O cara já vem naquela briga de ego de falar, vou negociar. O cara já vive isso. Só que você contorna isso, você não entra nesse joguinho. Fechou? Passa aí para a gente ir para o último ponto. Então, o quinto ponto, antes de finalizar, é o encantamento. É o nós. A gente pensa fazer relacionamento, algo que encante o cliente. Então, a gente inicia a negociação fazendo relacionamento. E a gente termina a negociação fazendo relacionamento. É um ciclo.
todo ciclo termina onde inicia o outro. Então, a gente inicia com relacionamento e termina com relacionamento. É um encantamento. Fazer relacionamento, fazer algo que encante o cliente. Mais de 70% das pessoas gostam de fazer negócio com quem tem confiança e amizade. Confiança e amizade. A maioria pensa que fechar negócio é só passar o cartão de crédito. Fechou o negócio, está tudo certo. Não está tudo certo. Fechou o negócio, o último passo não é fechar o negócio. O passo é fechar o negócio e encontrar o cliente. Como é que eu vou encontrar o cliente? Fechei o negócio e eu vou ligar para ele, perguntar se está tudo ok. Vou lá visitar a obra dele. Entende? Então, o encantamento vai além de fechar negócio. E o encantamento traz perenidade. O que é perenidade? O que é coisas perenes? Duradouras. O encantamento traz relacionamentos duradouros. Quando você encanta o cliente, ele quer voltar e comprar de novo. Ele quer viver aquele de novo. Para no final ser encantado de novo. Para no final ser encantado de novo. Para no final ser encantado de novo. Isso. Aí a gente fecha o negócio, encanta o cliente. Aí ele vai comprar de novo, ele não volta aqui. Você não tem relacionamento com ele. Você só fez no início, não fez no final. No final já passou, já tem. Marcado. Quando você encanta, fica marcado. Você só no início fechou o negócio. Mas encantou, ficou marcado. Quando ele vai comprar de novo, vai procurar quem? Eu de novo, sem encantado. Eu vou procurar a dona tal. Eu vou procurar o consultor. Vou tocar de novo, sem encantado. Está entendendo, pessoal? Que existe uma ciência por trás. Que não é algo solto, aleatório, faz de qualquer jeito. Beleza? Acho que acabou. Aqui é outra coisa, depois a gente continua isso aí. Fechou, galera? Beleza? Fabrícia, valeu? A gente continua aí daqui a 15 dias. Viu? Com o resto do pessoal. Tá? Vamos fazer nossa reunião. Agorinha, 5 minutos. Beleza? Beijo. Beijo grande, galera. Valeu, foi massa, não? Quero vocês participando. Isso aí. Aprendeu mais. Ele vou ver com o Marcelo. Ele tá furado aí, certo? Basquete. Sim, sim. Escondido.
tem outra gavetinha para conhecer essas coisas. Macaco. Só que eu acho que vai dar. Estava passando. Aí você escolhe pelo emprego, o negócio. Vai, eu vou cantar devagarinho. Mas desde que você consegue, pelo menos começar a ler, Sim.